Como vimos, os estudos epidemiológicos se dividem em experimentais e observacionais. Veja a aula dos estudos experimentais e agora nós vamos conversar sobre os estudos observacionais, que, como o nome já está dizendo, são os estudos de observação. Eles são divididos em descritivos e analíticos ou etiológicos. Os estudos observacionais têm como característica, basicamente, uma tentativa de simulação de um estudo experimental, quando estes, por razões, na grande maioria das vezes, éticas, não são possíveis de serem realizados. Então se conduz um estudo observacional. Esses estudos observacionais, basicamente, mais utilizados na epidemiologia são os estudos transversais, depois os estudos de coorte e depois o estudo de casos e controles. Então agora nós vamos conversar um pouquinho sobre como se faz o delineamento de um estudo transversal. Esses estudos em inglês são chamados de cross-sectional ou survey e são basicamente os estudos de prevalência. A característica fundamental de um estudo transversal é que os pacientes ou as pessoas que participam do estudo são avaliadas uma única vez. Não necessariamente num único momento, mas a característica é de uma única avaliação, de um único momento. Eles são utilizados com objetivos descritivos ou analíticos. Logo, você tem que definir os objetivos do estudo, dependendo da característica do estudo. Ele pode ser um estudo para avaliar a prevalência de um determinado evento, e eu sempre falo evento porque nós incluímos aqui qualquer doença ou característica. Não necessariamente apenas a doença pode ser estudada com estudo transversal, senão também que diferentes características de uma população. Você pode trabalhar um estudo observacional transversal para avaliação de uma prevalência de uma determinada exposição ou da cobertura de serviços, como por exemplo as coberturas vacinais. Qual é o delineamento de um estudo transversal? Basicamente você define uma população. Ao definir essa população, você vai quantificá-la e se perguntar se é possível estudar toda a população ou não. E essa resposta varia conforme o estudo em função da questão logística. Número de pessoas dessa população, dinheiro, verbas financiadoras desse estudo, eventualmente a questão da equipe pessoal para que possa avaliar todas as pessoas ou não. No caso de a resposta ser não ser possível estudar toda a população, então se seleciona uma amostra, que é uma parte dessa população. Mais adiante falaremos do processo amostral. Mas basicamente, então, ou o estudo se inicia com toda a população, ou o estudo se inicia com uma amostra dessa população. E aí você vai avaliar aquelas pessoas que terão o evento e você vai ter aquelas pessoas que não terão o evento. Assim, de forma dicotômica ou binária, conforme vimos na aula das variáveis. Então, os pacientes terão ou não o evento. E a partir daí, e é bastante simples, você já pode calcular a prevalência, que é uma proporção matemática em que o numerador serão as pessoas que têm o evento e o denominador aquelas pessoas que você examinou, seja a população total ou a amostra, conforme a circunstância. Então essa é a característica de um estudo transversal. Ele gera uma medida pontual que é a prevalência. A prevalência, como uma proporção matemática, varia de 0 a 100%. Ou seja, se ninguém da população apresentar o evento estudado, a prevalência é 0. E se todos apresentarem, a prevalência é 100%. Então, dentro desse espectro, a prevalência vai variar de 0 a 100%. Só lembrando que, então, o estudo transversal é chamado de descritivo quando ele apresenta apenas prevalências. Ainda que mais de uma, mas apenas prevalências. E o estudo transversal é chamado de analítico quando ele vai testar a correlação ou avaliar a associação entre diferentes variáveis. O delineamento é bastante parecido no seu começo. Você inicialmente define a população, a amostra ou não, e a partir daí começam as diferenças, porque primeiro, antes de avaliar o evento ou o desfecho, nós vamos analisar exposições. Então você vai analisar se o paciente estava exposto
ou não exposto àquilo que você quer estudar. Por exemplo, se você quiser testar a associação entre o tabagismo e o câncer de pulmão, os expostos serão os pacientes que fumam e os não expostos, os pacientes que não fumam. E aí nós vamos avaliar as prevalências. Em geral, a prevalência da exposição e as prevalências, agora sim, separadamente, entre os expostos e entre os não expostos. Dessa forma, nós vamos, com esse tipo de estudo, que é o delineamento observacional, transversal, analítico, nós conseguimos várias medidas de doença. É um estudo bastante mais informativo. Você vai calcular a prevalência geral do evento, mantendo o exemplo tabagismo e câncer de pulmão, seria a prevalência geral do câncer de pulmão. Você vai poder analisar a prevalência da exposição, que é, no nosso exemplo, a prevalência de tabagistas ou fumantes. Depois, separando por grupos de exposição, nós temos a prevalência nos expostos, que é a prevalência do câncer nos fumantes, e a prevalência dos não fumantes, do câncer nos não fumantes. E a partir daí, com essas duas prevalências, nós conseguimos calcular uma medida de risco, chamada razão de prevalências, e em função dos softwares atualmente serem em inglês, se chama de odds ratio. Depois você vê a aula das medidas de risco, que nós vamos aprender a interpretar essa medida.